Vamos começar por explicar o que é a Iniciativa Jéssica. A Iniciativa Jéssica... desculpem, só um pequeno ponto prévio. O convite inicial era para o Dr. Pedro Couto, do Banco Europeu de Investimento. No entanto, o Banco Europeu de Investimento faz a gestão agregada dos capitais do Jéssica em Portugal. Depois há 3 fundos de desenvolvimento urbano que estão subordinados a esta estrutura. Eu faço parte de um deles, que é o da Caixa Alto Porto. São 3, portanto é Caixa, BPI e Turismo de Portugal. Talvez porque nós temos trabalhado mais a parte energética, daí se calhar o convite à Caixa para estar aqui presente. A iniciativa comunitária Jéssica é uma iniciativa da Comissão Europeia, em articulação com o Banco Europeu de Investimento e do Banco de Desenvolvimento do Conselho da Europa. O que pretende é dinamizar e regenerar as áreas urbanas e, sobretudo, fomentar a atividade económica em centros urbanos. Isto surgiu na sequência daqueles tumultos que houve em tempos em França, com incêndios, porque chegou-se à conclusão que havia falta de equipamentos, havia falta de atividade económica que pusesse as pessoas ocupadas durante o dia, lhes desse algum dinamismo às cidades e, sobretudo, acabasse com a desocupação e nesses centros urbanos. O foco é aquele quadradinho central que ali temos, é a revitalização económica das áreas urbanas, sobretudo através de PMEs e empresas inovadoras. Tem uma componente também de eficiência energética e energia renovável em centros urbanos, disseminação de tecnologias de informação e comunicação em áreas urbanas, incluindo banda larga e infraestruturas sem fios. Luxemburgo, por exemplo, utilizou bastante esta vertente, em Portugal nem tanto. Depois temos do lado esquerdo reabilitação e regeneração urbana em cidades de média e grande dimensão. No entanto, isto não tem sido um ónus porque, na nossa perspectiva, temos atuado em todos os centros urbanos, independentemente da sua dimensão. Uma componente fundamental para nós, no canto inferior esquerdo, investimentos em integração social, desenvolvimento cultural, infraestruturas de desporto, lazer. Grande parte do nosso esforço tem estado nesta área. Depois temos o quadro do lado direito, em baixo, que explica mais ou menos quais são as condicionantes que têm que ter estes projetos. Têm que ser coerentes com as estratégias de desenvolvimento regional e com as prioridades identificadas em cada programa profissional específico. Como vimos agora, o próximo quadro comunitário de apoio terá uma série de componentes dos quadros comunitários atuais. Portanto, as semelhanças serão bastantes. Depois, claro, tem que respeitar as regras de elegibilidade do FEDER e a própria política ao nível do Fundo de Desenvolvimento Urbano. No caso da Caixa, nós criámos um instrumento relativamente complexo, disponibilizámos para financiamento 150,6 milhões de euros, dos quais 40,5 via Banco Europeu de Investimento, portanto foi o que recebemos das 3 CCDRs que alocaram verbas à Caixa, e depois juntámos a isto 36,5 milhões de euros da própria Caixa, para alavancar estas verbas. Simultaneamente, porque entendemos que a regeneração urbana não se faz apenas com aquilo que é elegível, criámos uma linha complementar com 81,6 milhões de euros, que permite completar aquilo que não é financiável nas restantes linhas. Este do lado direito é transversal, os dois do lado esquerdo são apenas no norte, centro e alentejo, que são as zonas onde a Caixa recebeu verbas das CCDRs. Mas, como temos uma visão um bocadinho diferente do que é tradicional destas coisas, o nosso Fundo de Desenvolvimento Urbano tem 2 componentes. Tem uma vertente de participação em capital, portanto equity, e uma outra vertente de financiamento. Esta vertente de equity, temos noção que os municípios e as entidades públicas têm alguma dificuldade em endividar-se neste momento, daí temos criado este instrumento que permite alocar verbas a projetos que de outra forma nunca poderiam ver a luz do dia. E também por uma outra razão, entendemos que a regeneração urbana não se faz sem habitação e os fundos Jéssica dificilmente são alocados a habitação, só uma pequena componente de eficiência energética, como veremos no outro exemplo adiante. Então, por esta razão, pendurámos do lado esquerdo, na vertente de equity, pendurámos uma coisa que nós chamamos um
um FAH, é uma figura jurídica de um tipo de investimento imobiliário que existe, que é vocacionado sobretudo para arrendamento habitacional. O que é que pusemos aqui? Já temos 3 ou 4 neste momento a funcionar. Por exemplo, o Programa Social de Arrendamento, que criado pelo Ministério da Segurança Social, é um exemplo, é uma deles. Nós fomos a primeira entidade a criar um fundo destes e nós criámos um aqui, um que chamamos Cidades de Portugal, que se destina a criar arrendamento porque percebemos que este arrendamento não estava a chegar às pequenas cidades do interior. E já temos 129 imóveis alocados a este fundo, centrados sobretudo em pequenas cidades, para que seja possível fixar jovens e arrendar de habitações também nestas zonas. Paralelamente, pendurámos neste fundo o outro instrumento, que é uma rede nacional de apoio ao empreendedorismo. Nós somos parceiros também num projeto em Lisboa, que é Startup Lisboa, que é o Ninho de Empresas, e estamos a criar uma rede nacional de apoio ao empreendedorismo, também através deste fundo. No Porto, estamos neste momento a fazer orçamentos para criarmos o primeiro fundo, o primeiro Ninho de Empresas, na zona de São Lázaro. Em Évora, estamos também prontos para avançar com um até ao fim do ano. Estamos a estudar um terceiro em Coimbra. Depois a linha vertente de financiamento. Aquela primeira vertente do FDU é para as despesas elegíveis. Tem condições e tudo idênticas à outra linha que temos marcado com 3 romano. A diferença é que esta só apoia despesas elegíveis na componente do CREN. Tem uma participação da Caixa de 47%, que essa sim poderá ser um bocadinho mais flexível. No entanto, como isso não é suficiente, temos a outra linha também. Agora só uma pequena ideia das distribuições das verbas. Nós recebemos no Norte 14,5 milhões de euros, aos quais juntámos cerca de 13 milhões da Caixa, disponibilizando 27 milhões de euros. Neste momento, em termos de pedidos em fase de contratação, portanto já nem estamos a contar aqueles que estão em estudo, já temos mais 10 milhões do que aquilo que é possível. Portanto, precisávamos de reforço de verbas, porque devemos ter contratado, provavelmente até ao fim deste mês ou durante o mês de agosto, cerca de 27 milhões e meio de crédito na Zona Norte. Depois temos na Zona Centro, onde temos mais dinheiro, tem havido mais dificuldade, mas também, neste momento, estamos a fechar os últimos projetos, estamos convencidos que vamos chegar a setembro com tudo contratado. Resta-nos algum dinheiro no Alentejo. Depois temos a linha para despesas não elegíveis na zona transversal ao país inteiro. Agora, a nossa leitura do FDU. O FDU é um gestor de instrumentos de engenharia financeira que irá catalisar para a regeneração urbana em Portugal. Era uma meta muito ambiciosa, tínhamos essa noção, no entanto, e o tempo era muito escasso. Mas, de qualquer forma, acho que, pelos exemplos que veremos, já temos dado passos significativos. Agora, a forma como olhamos para isto. Os projetos têm que ser projetos urbanos, desenvolvimento urbano sustentável, ou seja, têm que ter uma coerência entre si, daí a leitura que nós fazemos. Nós olhamos para os projetos em cascata. O nosso gestor, para nós o gestor do território é sobretudo a autarquia, em alguns casos o Estado, por exemplo, o Turismo de Portugal também tem competências nessa área, quando define determinadas áreas turísticas, mas o que nós fazemos, a abordagem que temos tradicionalmente é, vamos às autarquias, perguntamos quais são as prioridades estratégicas que vocês têm. E quem diz autarquias, diz sociedades de habitação urbana, diz empresas municipais, diz CIMs. Por exemplo, tive numa na semana passada nas Caldas da Rainha. Esta é a segunda, já estive 2 ou 3 vezes reunido também na região centro, precisamente para percebermos quais são as prioridades e depois o Estado, se pode investir, investe. Se não pode, nós o que pedimos é que as autarquias sejam o catalisador destes projetos, que nos digam o que é estratégico e que nos digam quais são os promotores que considera mais adequados para desenvolver aquele projeto. E, portanto, pegamos nas IPSS, tem, por exemplo, 1/4 daquilo que nós precisamos são equipamentos sociais que são fundamentais, sobretudo a nível sénior, há uma carência brutal em essas zonas do país. Depois olhamos para as empresas e depois outros captam toda aquela entidade que tem contabilidade organizada. Depois, exemplos de projetos, o tal FAH que falámos atrás, residência assistida, residências universitárias, equipamentos sociais, culturais, desportivos e outros. Pronto, isto é só caracterizar mais ou menos as linhas, também não vale a pena perdermos muito tempo com isto ficará disponível. Também entendemos que, contrariamente a alguns concorrentes nossos, entendemos que a regeneração urbana
e reparem que eu digo regeneração porque achamos que é necessário olhar para o hardware, o edificado, mas para o software, para os conteúdos, os equipamentos, aquilo que é necessário. É um rendilhado e, portanto, fixámos como mínimo as intervenções 100 mil euros e temos vários projetos de 100 e poucos mil euros. Entendemos que quem investe deve ser responsabilizado também, portanto, pedimos um mínimo de 20% de capital, financiamos até 80%. Os prazos começaram por ser 20 anos, que foi o tempo que nos foi entregue as verbas para gestão, e neste momento são cerca de 17 anos. Como é que fazemos isto? Na linha Jéssica normal, fizemos as contas, vimos qual era o custo do capital que nós alocámos ao projeto, na altura era cerca de 2,8%, fazendo as contas, em termos globais, não ter esse custo na parte do Jéssica dá uma bonificação para o cliente final no 1,5% da taxa a atribuir. Como é que fazemos isto? Fazemos análise de rating a cada projeto, dá-nos um determinado spread, o cliente pagará menos 1,5% sobre esse spread, que seria o risco normal da operação. A linha de baixo é idêntica, portanto tem a mesma taxa sem esta bonificação. Só para fazer uma ideia de diversidade de procura, temos projetos dispersos em várias zonas do país. A região do Grande Porto tem sido muito dinâmica. A região centro, no último mês, teve uma procura muito crescente e, portanto, os números já não estão assim tão atualizados. Eu não tenho o fecho do último mês. Vamos ver, só caracterizar um bocadinho o fundo. Está o Fundo de Cidades de Portugal. Terá uma existência até 31 de dezembro de 2020, que é o que a legislação prevê para este tipo de fundos. Investimos 30 milhões de euros, 9 dos quais do fundo, ou seja, tem cerca de 5 milhões de euros do Jéssica, do CREN, e dos restantes 25 milhões da Caixa de Depósitos. O que é que estamos a fazer com isto? Pegar edifícios devolutos em centros urbanos e torná-los úteis à sociedade. Em alguns casos transformando-os em residências sénior, em outros casos transformando-os em habitação, consoante as necessidades de cada um dos concelhos. E depois a tal linha de apoio ao empreendedorismo de que falámos. O primeiro ninho de empresas que está a surgir é este edifício. Na parte de baixo ficará uma zona ampla, depois comum, depois por cima haverá de pequenos gabinetes ou áreas de trabalho para as várias empresas. Isto está a ser feito em parceria com, vai ser criada uma startup, provavelmente de Porto, idêntica com a que existe em Lisboa. Terá como parceiros EDP, empresas de telecomunicações que disponibilizem informação e depois em cada uma das cidades vamos buscar também parceiros relevantes nas áreas industriais que depois vejam qual é a necessidade que têm de contratar quadros e reforçar a formação naquelas áreas e darão apoio, sociedades de advogados também, darão apoio a estes utilizadores. Isto normalmente tem um preço bastante baixo, portanto não pode ser um investimento muito grande. Tem um preço por metro quadrado muito baixo, mas também tem custos relativamente reduzidos porque os parceiros depois ajudam a suportar esses custos e, por exemplo, no caso do apoio jurídico, normalmente é um preço simbólico ou gratuito às várias empresas que estão a nascer. Um outro exemplo, isto era também o armazém de voluto no Fundão. Está neste momento, estamos a adjudicar a obra já foi feito o projeto, está tudo concluído, será arrendado provavelmente dentro do próximo mês. Isto é uma iniciativa da Câmara Municipal que tinha necessidade de alocar uma empresa que lá funcionava, não sei se têm noção, mas o Fundão é um dos maiores produtores mundiais de relógios de gama alta, que depois são exportados para a Suíça, exportados com marca topo de gama. Isto é uma destas empresas que se irá instalar neste armazém. Isto provavelmente estará a trabalhar ainda lá para outubro, novembro, estará pronto para avançar. Outro exemplo, em Évora, dentro do Parque Empresarial de Évora. Isto é um edifício que estava parado há anos, de voluto. Vamos transformá-lo, uma parte provavelmente será alocada à necessidade porque estão empresas a deslocar-se para Évora na área de consultoria. Uma parte ficará para uma empresa desse tipo, outra parte para o ninho de empresas. Um outro exemplo, que este foi o mais demorado, para se conseguir a autorização, e se não fosse, neste caso, a ajuda da CCDR do Alentejo, tinha sido extremamente difícil. O que tínhamos era o que estava em cima, era um aterro sanitário desativado. Neste momento temos lá aquilo em baixo, está a produzir energia há cerca de 2 meses.
Isto também permitiu-nos importar um tipo de tecnologia que está a ser montado numa fábrica ali ao pé também em Évora, diferente do que é tradicional. Não são os painéis fotovoltaicos tradicionais, são de concentração. Aquilo parece uma banheira, tem uma lente desenhada no vidro superior, concentra em pequenos painéis fotovoltaicos, portanto tem uma rentabilidade bastante superior com um custo de investimento inferior. O outro exemplo que estamos a tentar pôr de pé, mas está a ser extremamente difícil, isto foi uma adjudicação da Câmara de Coimbra, de substituição das luminárias por LEDs. Qual foi o critério aqui? Como o Jéssica apoia na parte urbana, vimos quais eram os PTs em parte urbana e essa parte será apoiada através da iniciativa Jéssica. Aqui é a poupança energética que permite suportar o encargo. Estamos a pensar por volta dos 7, 8 anos de retorno. Desculpem. Um exemplo, começámos a trabalhar agora, porque também achamos, e tem a ver com a própria carta de admissão da Caixa, nós estamos muito apostados em apoiar empresas exportadoras. E o que estamos a fazer neste momento é tentar levar a iniciativa Jéssica às empresas industriais que estão em perímetro urbano, reconvertendo o edifício, melhorando a sua eficiência, colocando painéis fotovoltaicos na cobertura, por exemplo, neste caso está pensado isso também, em alguns casos melhorando também por incorporação de tecnologia, novas tecnologias que resultam de trabalhos de investigação e desenvolvimento das universidades com que trabalham estas empresas, melhorando depois a qualidade do produto e a mais-valia na explotação. Outro exemplo aqui no Porto, desculpem, só voltar atrás um minuto, desculpem. Neste momento estamos a estudar mais 3 empresas de grande dimensão do mesmo tipo, e mais uma vez com algumas dificuldades em termos de análise e elegibilidade, mas parece-nos que é um setor que é preciso apostar fortemente a médio prazo em Portugal. Outro exemplo, o Quarteirão das Cardosas no Porto. Aqui olhamos para o edificado como um todo, como é uma reabilitação sistemática promovida pela Sociedade de Reabilitação Urbana. Portanto, isto é aquele quarteirão no fundo da Avenida dos Aliados, no Porto. Analisámos os custos de toda a estrutura de requalificação do edifício, apoiámos a zona comercial que fica por baixo, através da iniciativa Jéssica, e apoiámos também despesas que tenham a ver com a melhoria da eficiência energética do edificado. Foi o único caso em que conseguimos aportar algumas despesas de habitação, porque estavam integradas no conjunto do projeto. Isto é uma parceria que estamos a trabalhar com a EDP para a melhoria da eficiência energética em fábricas. Portanto, é um bocadinho diferente do outro, é feita uma verificação, é feita uma verificação do que é que se pode poupar na fábrica, depois é feita uma análise de otimização e vê-se qual é a poupança que se poderá permitir através deste projeto. Agora, só para verem outros tipos, portanto, equipamentos sociais, aqui perto. Esta está quase concluída neste momento. O Hotel da Música, ao pé da Casa de Música no Porto, a refoliação do Mercado de Bom Sucesso. Numa parte ficou a Fundação Mota, na outra parte ficou um hotel que apoiámos através da iniciativa Jéssica. Na zona central existe uma zona de restauração. Um outro hotel, no Porto também, que a Praça da Batalha, se tem a noção, é uma zona que tem estado bastante desqualificada, ao fim do dia está cheio a frequência não é a melhor, portanto tentamos levar também alguma atividade àquela zona, através de um hotel de 4 estrelas. Depois, na zona do Porto, muita atividade turística, isto é na zona da Ribeira, além da recepção, uma coisinha pequenina, mas na zona da recepção em baixo funcionará também um wine bar. Portanto, terá sucesso de certeza na zona da Ribeira com a procura que existe neste momento. Na zona de Aveiro, um exemplo de recuperação do edifício para transformação em residência de estudantes. Este está completo, está a funcionar. Um pequeno hostel também na junta à Ria de Aveiro, ao lado de um edifício classificado. Na zona de baixo funcionará o restaurante, a parte de cima 11 quartos. Outro projeto do mesmo tipo em Coimbra. Mais uma residência sénior no Alentejo Profundo, perto de Porto Alegre, numa pequena aldeia. Pronto, isto é um modelo para preparar o projeto, entregar nas agências e por aí fora.